feito por causa do homem. Quando nós vamos no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 2, nós temos ali uma passagem muito conhecida, e é uma passagem que eu gosto bastante, por causa da profundidade do que Jesus diz em Marcos 2, verso 27. O que acontecia ali? O que relata o texto bíblico? Começando lá no verso 23 de Marcos capítulo 2, nós lemos que certo sábado Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Sabemos como era comum isso acontecer, um país rural que era Israel naquela época. Enquanto ele e seus discípulos caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas, e os fariseus, vendo isso, perguntaram a Jesus: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Perguntaram porque era sábado. E aí Jesus respondeu para eles: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Olha, já vamos observar aqui o que Jesus fala neste verso 25 de Marcos. Vocês nunca leram? Começa por aí. Precisamos ler e entender as Escrituras. Jesus pergunta a seus questionadores: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Quero frisar isto aqui por causa da resposta de Jesus. Eles estavam necessitados e com fome. Davi, nesta menção de Jesus, ele era um fugitivo de Saul, que o estava perseguindo. Então Jesus continua dizendo: nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros, o que a lei cerimonial, que a lei religiosa dizia. Aqueles pães deveriam ser alimento apenas dos sacerdotes. E o próprio sacerdote consentiu em dar aqueles pães, aquele alimento, a Davi e aos seus homens, os homens do seu exército. E Jesus frisou no verso 25 deste capítulo 2. Davi e seus companheiros estavam necessitados e com fome. E é aí então que Jesus fala no verso 27, isto que está aqui, para nós lermos. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E no verso 28 Jesus continua: assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. O Filho do Homem, Jesus, ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor da lei. Seus discípulos estavam diante do Senhor de todas as coisas. Senhor, como ele mesmo enfatiza aqui também,
do sábado. Este ensino de Jesus, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, é um ensino muito relevante para nós nos nossos dias. É um ensino que nos mostra o valor do ser humano para Deus. O valor do ser humano para Jesus. Jesus mostra aqui a esses religiosos, fariseus, servos de fachada apenas, que Deus se importa conosco. Deus se importa com aquilo que nós passamos, com as nossas necessidades. Deus vê e se importa. E Deus se move no sentido de atender às nossas necessidades. O fariseu praticamente idolatrava o sábado. Criou uma série de normas e leis em torno da lei principal, a lei cerimonial dada por Deus a Moisés. Mas estas outras leis criadas pelos líderes religiosos, elas escravizavam o homem. Elas não davam a ele liberdade, nem alegria, nem prazer em viver na presença de Deus. E as leis cerimoniais eram leis destinadas a dar ao homem, a proporcionar ao homem aquela comunhão com o seu Deus no culto, na adoração. O sábado, por exemplo, que seria dedicado a Deus como um dia especial em que o homem descansaria e ao mesmo tempo dedicaria a Deus seu pensamento, suas ações. Mas Jesus enfatiza aqui, seus discípulos que estavam fazendo o trabalho de Deus no sábado, eles estavam com Jesus e Jesus pregava, ensinava, curava também no sábado, e era inclusive questionado pelos fariseus porque curava no sábado. No capítulo 3 aqui de Marcos mesmo, há uma outra ocasião em que Jesus, mais uma vez, é confrontado. E atitudes falsas de pessoas que querem se mostrar santas, elas terminam prejudicando o relacionamento do homem com Deus. Termina prejudicando o entendimento de outras pessoas que poderiam ser ganhas para Jesus, e elas terminam vendo num certo radicalismo, mas não um radicalismo, vamos falar assim, sadio, e sim um radicalismo sem raciocínio e lógico. Não Deus, na verdade, em primeiro lugar, na vida de muitos religiosos, isso termina fazendo com que a humanidade seja afastada de Deus, e não o oposto. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Vamos nos lembrar bem disso. Feito por causa do homem. A intenção do homem a intenção de Deus é satisfazer o ser humano, providenciar que a nossa vida seja uma vida agradável, uma vida onde tenhamos condições de caminhar com Ele alegremente. Mas o mundo caminha de mal a pior porque
O ser humano tem colocado Deus de lado e, infelizmente, aqueles que tiveram oportunidade de conhecer Deus um pouco mais, tiveram contato com suas escrituras, muitas vezes, ao invés de aproximar a humanidade de Deus, estes falsos religiosos até, eles afastam o ser humano. E nessa questão de afastar o ser humano, entra aí o grupo dos intelectuais que não veem lógica nenhuma naquilo que é pregado acerca de Deus, mas muitas vezes coisas que o próprio Jesus condenou. E por falar em condenação, existe um termo latim comum até, inclusive na mídia, in dubio pro reo. Essa expressão latina significa na dúvida, a favor do réu. Na dúvida, a favor do réu. Expressa, então, o princípio jurídico da presunção da inocência em casos de dúvidas, quando, por exemplo, há insuficiência de provas. Então, nesses casos, em casos de dúvidas, se favorecerá o réu, ou seja, não haverá condenação. Se for culpado, o réu será absolvido para se evitar que um inocente seja condenado, para se evitar uma injustiça. Isso acontece na justiça humana por causa da nossa limitação, por causa da nossa visão humana limitada, e o homem cheio de dúvidas, por isso faz perguntas e nem sempre acolhe as respostas corretas. Para se evitar aí uma injustiça, às vezes, pensam os jurídicos, é melhor inocentar um culpado do que culpar um inocente. Muitas vezes o ser humano abraça a resposta que lhe agrada. Então, o que acontece? Nossa visão limitada. Homem cheio de dúvidas começa a fazer perguntas, e fazer perguntas é um método didático eficiente. Os filósofos, por exemplo, eles fazem muitas perguntas, eles questionam bastante, mas o ser humano, ele caminha em que direção? Naquela direção em que as respostas que ele ouvir ou encontrar que o agradem, estas serão as respostas que ele vai abraçar. Só que com Deus isso não funciona. Para Deus não existe in dubio pro réu, na dúvida a favor do réu. E eu não estou aqui criticando o nosso sistema jurídico, pelo motivo que já falei, somos limitados, não sabemos tudo. Mas por que com Deus isso não funciona? Hebreus 4,13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Olha aí. Exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Por isso, com Deus, a dúvida
não funciona, porque Deus sabe todas as coisas, ele não tem qualquer dúvida e o seu juízo, o seu julgamento é perfeito. E o verso anterior, o verso 12 de Hebreus 4, diz que Deus julga pensamentos e intenções do coração. Não é nem simplesmente ou apenas a questão de Deus ver todas as coisas, mas de saber, inclusive, aquilo que não foi mostrado, aquilo que está no pensamento, nas intenções das pessoas. Deus nunca será injusto em seu julgamento. E o culpado nunca será tomado por inocente. Olha, grande advertência aqui. Diante de Deus, o culpado nunca será tomado por inocente, porque Deus sabe de todas as coisas. Essa atitude do fariseu lá no tempo de Jesus foi uma atitude negativa ao longo da história. Eu gostaria de falar da igreja de Cristo, mas de repente nem isso eu posso falar, então talvez seja melhor falar em decorrência da história da religião. Porque Cristo instituiu sua igreja, mas em muito poucos anos surgiram aqueles que passaram a deturpar os ensinos de Jesus e a seguirem o exemplo desses fariseus, dos saduceus, daquele grupo de religiosos judeus que queriam apenas preservar sua autoridade, sua posição, seu poder, seus privilégios que tinham também perante a lei romana, o governo romano. Ao longo da história, outros que se tornaram líderes da igreja chamada cristã seguiram o exemplo desses falsos religiosos. E isso trouxe consequências. Aquilo que Jesus fala para o fariseu ou para os fariseus nessa situação que ele viveu, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, serve para alertar o ser humano acerca do que é importante e do que é mais importância. Deus dá mais importância ao ser humano do que a muitas das nossas questões. E o que acontece? Olha a figura aqui do lado. O homem, às vezes, se escraviza, se algema aos seus conceitos e deixa de prestar atenção ao ensino da palavra de Deus, às providências de Deus para a nossa libertação, para a nossa liberdade, para a nossa alegria. E aí o que acontece? O ser humano, aquele que não conhece a palavra de Deus, estudiosos, intelectuais, pessoas simples também, porque filosofia é instrumento de todos. Todo mundo pensa, todo mundo concebe ideias e todo mundo, a partir de suas conclusões, passa a ter conceitos e muitas vezes vive a partir de suas ideias e seus conceitos. Os falsos religiosos, eles contribuem para que pessoas que leem e fazem perguntas cheguem a conclusões erradas acerca de Deus, acerca de Jesus, acerca do cristianismo. Humanismo, por exemplo. O sentido da palavra humanismo, hoje, ela
ele ultrapassa, transcende a ideia original gerada na antiguidade, antes de Cristo. Então, esse termo humanismo, hoje ele não é tomado apenas como medida de todas as coisas, aquilo que Protágoras falou lá na antiguidade. Ele dizia o quê? O homem é a medida de todas as coisas. Ser humanista hoje, dizem os intelectuais e os próprios humanistas, é defender os direitos humanos básicos, originados, e aí, história, na Revolução Francesa, 1789, e reafirmados após a Segunda Grande Guerra, 1939 a 1945. Então, o humanismo, ele evoluiu nesse sentido, e quando a gente começa a pensar um pouco aí em ideias humanistas, a gente fala gente boa, gente que quer o bem do ser humano. Mas o que acontece? Os religiosos que não levaram Deus a sério prejudicaram, inclusive, o raciocínio, as conclusões desses humanistas, dos humanistas do passado, ali logo na sequência da Idade Média, e dos nossos dias também. Os humanistas de hoje se consideram pró-humanidade, ou seja, a favor da humanidade, em termos de justiça, direitos, igualdade, liberdade. Isso não é bom? Isso é bom, isso é muito bom. O movimento literário e filosófico, este é antigo. Então, nós citamos Protágoras, aliás, na sua ideia original lá da antiguidade, mas no final da Idade Média, ali pelos séculos XIV e XV, surgiu, ou poderíamos até dizer ressurgiu, porque na antiguidade já existia, um movimento filosófico e literário ali na península da Itália, que volta a considerar as ideias do humanismo. E por que surgiu este movimento? Porque a que era chamada igreja, ela estava extrapolando, ela estava causando a miséria, a tristeza e sofrimento de muitas pessoas. E quem pensava um pouco, quem não era escravizado por aqueles pensamentos religiosos, via muita incoerência no que acontecia ali naquela Idade Média. Então, inicialmente, o termo humanismo ele era empregado para designar os estudos de humanidades, literatura clássica, história, dialética, retórica, aritmética, filosofia natural e línguas modernas. Mas diante de uma situação desfavorável da humanidade, o que aconteceu mais tarde, então? Esse termo humanismo, para contrapor o ensino da Igreja Católica, é bom que nós digamos aqui, porque a Igreja, naquela época, era a Igreja Católica que se desvirtuou, se desviou dos ensinos de Jesus no Novo Testamento. Basta abrirmos a Bíblia e localizarmos os ensinos de Jesus e dos apóstolos para percebermos quanta coisa surgiu de ensino, de norma, coisas que atrapalharam a adoração do homem a Deus. E aí a gente entra de novo com a resposta de Jesus. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. As leis, inclusive religiosas, as leis cerimoniais, os preceitos de culto, vamos falar assim,
foram feitos por causa do homem, não o homem por causa desses preceitos. O ser humano não podia se escravizar a esses preceitos e era o que acontecia. Então, para se contrapor ao ensino da Igreja Católica, o humanismo passou a representar a ideia de que o homem estaria no centro de tudo. Começou a divulgar isto. O homem é o centro de tudo e não Deus. Mas aquela igreja que dizia ser representante de Deus, ela representava seus próprios interesses. Olha aí o que Jesus falou. O sábado feito por causa do homem, corrigindo algo lá no passado no seu confronto com os fariseus, tendo uma consequência aqui também, por quê? Porque religiosos não se prendiam à palavra de Deus, e sim a seus próprios interesses. O humanismo passou a representar a ideia de que o homem estaria no centro de tudo. O que é isso? Uma ideia antropocêntrica. Antropo significa homem, vem do grego o termo. Então, homem no centro. Ao contrário da mentalidade ali medieval, a mentalidade da igreja que, segundo os historiadores, segundo estes estudiosos, eles deram a ideia deles lá de teocêntrica. Deus no centro. Só que aqui entra, com base neste verso 27 de Marcos 2, citado por Jesus, aqui entra a palavra de Deus. Não, na Idade Média, o que acontecia não era teocentrismo, não era Deus no centro. A ideia não era teocêntrica, e sim pseudo-teocêntrica, falso-teocêntrica, fachada apenas por parte dos líderes, e os líderes eram o clero. Então, na verdade, era uma mentalidade, vamos, quem sabe, inventar uma palavra aqui, clerocêntrica, era o clero que estava no centro. Os líderes religiosos, vamos utilizar esse termo para ficarmos aqui com o termo bíblico, inclusive. Os líderes religiosos, as autoridades religiosas, mas aqui da Idade Média. E se não era uma mentalidade clerocêntrica, era uma mentalidade egocêntrica, porque aqueles líderes religiosos colocavam o seu eu no centro, assim como fizeram no passado os fariseus, no tempo de Jesus. E tudo isto prejudicou o cristianismo. Tudo isto tem por trás o inimigo de nossas almas atuando até mesmo na mente humana, nos interesses humanos, para que o homem se afaste de Deus. Então, naquela estrutura da Idade Média, defendia-se os interesses de quem estava na liderança religiosa do homem. E olha, eu separo aqui religião de Deus, porque não eram os interesses de Deus, eram os interesses dos homens, assim como no texto que nós lemos aqui, capítulo 2 de Marcos, a partir do verso 23, o que nós temos aqui mostrado por esses fariseus são os interesses de líderes religiosos e não os interesses de Deus. Os interesses de Deus são mostrados por Jesus. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Não podemos nos deixar escravizar por conceitos aí criados por nós mesmos. Então, na minha concepção, os historiadores cometem esse erro. O próprio homem se coloca no centro, mas defendendo os próprios interesses, não da humanidade. É injusto, poderíamos assim dizer, para com Deus dizer que essa era uma ideia teocêntrica, porque a ideia teocêntrica é Deus no centro. Então, isso coloca Deus no banco dos réus.
Imaginem, Deus no banco dos réus, Deus sendo julgado aqui por esses humanistas, porque se o comportamento daquela igreja da Idade Média, se aquilo expressava, representava a vontade de Deus, então os humanistas aqui, eles estão julgando Deus, e não simplesmente os homens que mostravam esse tipo de ideia. E esse termo, Deus no banco dos réus, eu usei aí citando o título de um livro de C.S. Lewis, que trata de assuntos aí parecidos, relacionados aos conceitos do homem, quando enxerga de forma errada os propósitos de Deus ou propósitos de homens, mas colocados como se fossem propósitos de Deus. Esses humanistas do final da Idade Média, que começaram com estudos, como nós já falamos, dos estudos aí de literatura e tal, mas que evoluiu para esse tipo de pensamento humanista, eles rejeitavam o período medieval e chamaram esta época de Idade das Trevas. E foi mesmo uma idade das trevas, idade do escuro, onde nada evoluiu, a ciência não evoluiu, mas, mais uma vez, observando aqui o que Jesus diz, os líderes daquela época estavam fazendo algo também contrário à vontade de Deus. Então, os humanistas chamaram esta época medieval de Idade das Trevas, enquanto eles representavam o renascimento. Que se crie outro termo para essa mentalidade menos teocêntrica, porque Deus realmente não estava no centro dos acontecimentos naquela época. Ele não estava no governo, porque teocentrismo é Deus na direção, Deus no governo, Deus reinando. Então Deus não produz trevas. Aquela idade das trevas não pode ser uma época teocêntrica. O que nós lemos em João, capítulo 1, versos 4 e 5. Nele, em Jesus, estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Ora, é claro que, de forma alguma, esta idade das trevas pode ser conhecida ou pode-se dar a ela a designação de ideias onde Deus esteja no centro. E Jesus nos alerta para isso na sua palavra. Olha o perigo de praticar uma falsa religião. Uma religião que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Deus não produz trevas. Em Jesus, aquele que veio ao mundo conforme João capítulo 1, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então, o renascimento e o iluminismo que vem mais tarde são conceitos humanos que podem até assim ser entendidos, mas nunca dizendo que a época anterior era uma época teocêntrica. Talvez clerocêntrica ou egocêntrica para aqueles líderes que estavam à frente do mundo. Jesus nos alerta para isso. Bom, se foi denominada a Idade das Trevas, é sinal de uma falsa religião. Homens se utilizando de uma estrutura desvirtuada, firmada para explorar outros homens, e nós sabemos que era assim. Rubem Alves, educador aí
conhecido, falecido em 2014, ele dizia que a Inquisição, praticada nessa época, a Inquisição caçava pessoas que tinham ideias diferentes das suas. A Inquisição não caçava assassinos e criminosos, então não era justiça, não era justiça de Deus. Olha, não era nem questão aí, como nós falamos no início de, na dúvida, absolvição daquele que é réu, e sim coisas que aconteciam para favorecimento de quem estava no poder. Então, as ideias contrárias a eles eram perigosas para os seus privilégios, eram perigosas para a sua posição. E o mundo viveu, sim, não discordamos disso, uma época de trevas ali, mas quem reinava não era Deus, muito pelo contrário, era o príncipe das trevas, era Satanás. E Jesus abre os nossos olhos para isso. Mas o intelectual, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Ele não consegue chegar a essa conclusão. A conclusão que ele chega é outra. Ora, se propaga-se Deus e as circunstâncias se tornam circunstâncias semelhantes à da Idade Média, então, qual a conclusão aí dos humanistas? Deus não existe. E muitos deles realmente adotam esta posição. Céticos, agnósticos ou ateus. Eles tiram Deus das suas conversas. Eles são materialistas muitas vezes. Mas Jesus, nós vemos aqui, foi contra os líderes religiosos que, na defesa de seus interesses, escravizaram e exploraram pessoas em nome de Deus. Então, se tem alguém verdadeiramente pró-humanidade, ou pelo menos, vamos falar assim, de forma perfeita, pró-humanidade, este alguém é o Deus Filho. E numa posição que jamais nenhum humanista ocupou, o Deus Filho se tornou humano. Ele não era ser humano, ele pôde ver a situação de fora, porque ele é Deus, é o Deus Filho, e se tornou homem. Veio em carne e habitou entre nós. Nenhum humanista esteve nessa posição. Deus Filho se tornou humano e fez isso para dar oportunidade de salvação a essa humanidade. E olha, dando sua própria vida. Se existe um termo, de repente, melhor do que aquele conhecido para designar os humanistas, ora, este seria um termo muito melhor aplicado a Jesus. E que contraste! Os humanistas têm dificuldade de crer em Deus e Jesus é o Deus Filho. E aqui os céticos, agnósticos e ateus humanistas, que hoje se intitulam humanistas seculares, de aí questão de meio século para cá, eles riem quando começa-se a falar de Jesus, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles não creem em nada além da matéria, portanto, não creem em nada que não seja comprovado pela ciência, só que eles não entendem a própria ciência. Por que eles não entendem a própria ciência? Porque a ciência depõe a favor de Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas. Jesus, para dar nova visão aos fariseus, diz que o sábado foi feito por causa do homem. Sábado significa descanso.
Deus criou o descanso porque o homem precisava descansar. Como o homem entende errado muitas vezes as questões de Deus quando se coloca em primeiro lugar. O homem não está no centro de todas as coisas, e sim Deus. Na verdade, na realidade, não no conceito lá humanista da Idade Média. O homem não está no centro de todas as coisas, mas foi colocado por Deus como coroa de sua criação. Se existe alguém que quer o bem do ser humano, este alguém é o nosso Deus Trino. Deus o fez à sua imagem e semelhança. Está lá no livro de Gênesis, no início lá do relato da criação. E no Salmo 8, nós lemos também algo interessante, o próprio Salmo falando da criação, da grandeza de Deus. No verso 4, o salmista diz assim: pergunto, que é o homem para que com ele te importes? Ele falando com Deus. E o filho do homem, a humanidade, para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Deus se importa com o ser humano. Quando nós vamos neste tão belo salmo, o Salmo 8, nós lemos o salmista lá adorando a Deus em virtude da criação. Ele diz: Senhor, Senhor, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. Por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. E o salmista segue adorando. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, cientista, intelectual, contemple os céus. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, ali colocaste. Pergunto, que é o homem? Para que com ele te importes. E o filho do homem? Para que com ele te preocupes. Esse é o contexto, então, da citação do salmista. Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Esses seres celestiais são seres angelicais. De novo, para a dificuldade dos cientistas, dos materialistas. Tu fizeste, Deus fez o homem, tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés. Tudo puseste, Deus deu ao homem poder sobre toda esta criação. Todos os rebanhos, manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Esse é o Salmo 8. Eu não resisti e quis citá-lo inteiro e não apenas versos 4 e 5. Mas para esta nossa conversa, os versos 4 e 5 resumem o bem que Deus quer para o homem. E olha, essa é uma questão interessante. Nós entramos num assunto aqui interessante.
O homem não está no centro de todas as coisas, mas foi colocado por Deus como coroa de sua criação, feito à imagem e semelhança de Deus. O mundo, a terra e o universo foram preparados para a existência do ser humano. Olha o que eu quero dizer aqui com base em Marcos 2. Vamos voltar aqui ao nosso verso principal. O que eu quero enfatizar nessa citação de Jesus? O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O mundo, a terra e o universo foram feitos, foram preparados para a existência do ser humano por causa do homem e não o homem por causa do universo. Este é chamado, é conhecido aí como argumento teleológico. Teleológico, vou até colocar aqui para que vocês me acompanhem. Teleológico relaciona um fato com sua causa final, o que é planejamento do universo. Planejamento do universo revela um princípio antrópico, ou seja, um princípio humano, chamado aí pelos teólogos que entendem desta forma de constante antrópica. E eu quero citar aqui apenas 5, são muitos e muitos, mas vou citar 5 princípios, ou, vamos falar assim, 5 itens chamados aí na constante antrópica. O universo é extremamente bem ajustado, extremamente planejado para que haja vida humana aqui na Terra. Mas os intelectuais, muitos deles, não enxergam isso. Eles estão cegos. 5, só 5. Ficaríamos muito tempo para falar sobre isso. Número 1, oxigênio. 21% da atmosfera. Não pode ser mais nem menos, ou não haveria vida humana na Terra. Nós estamos frisando aqui a vida humana. Deus em prol do ser humano. A Terra foi criada por nossa causa, e não nós por causa da Terra. Vamos entender aí o que Jesus fala acerca de tudo isso? Número 2, o grau de transparência da atmosfera. Se fosse diferente do que é, não propiciaria a radiação solar ideal para que houvesse vida na Terra. Número 3, interação gravitacional entre a Terra e a Lua. Se fosse diferente do que é, maior ou menor, impossibilitaria a vida na Terra. Olha, só ali, planeta Terra e seu satélite. 4. O nível de dióxido de carbono, CO2, se fosse maior, seríamos queimados. Se fosse menor, seríamos sufocados, não haveria fotossíntese. O oxigênio suficiente para nós não teríamos. E 5, gravidade. O nível de gravidade, da força de gravidade no universo não pode ser alterado em nada, ou o próprio Sol não existiria. Você tem alguma dúvida sobre Deus ter criado o universo para a nossa existência? Os cientistas, pelo menos um grupo deles, tem esta dúvida. Bem, e tudo isso não é uma questão de grandeza nem de poder, mas de importância. A Terra diante do universo não é nada em termos de grandeza. O Sol não é nada.
O que é a Terra comparada ao universo? Ou o homem comparado ao coronavírus? Olha como não tem nada a ver com grandeza, mas com importância. Deus no controle. No capítulo 3, aqui, do mesmo Evangelho de Marcos, Jesus está diante de outra situação. Ele vê um homem que precisava de cura. E Jesus olha para os seus oponentes ali, já sabe que eles seriam os seus oponentes. Então diz lá no verso 1 deste capítulo 3, noutra ocasião ele entrou na sinagoga, estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, alguns deles estavam procurando um motivo para acusá-lo, para acusar Jesus. Então eles o observavam atentamente, para ver se Jesus iria curá-lo no sábado. Olha como Jesus tenta corrigir o pensamento desses homens, através da evidência de que ele era realmente o Filho de Deus. Então, sabe o que Jesus fez? Chamou o homem da mão atrofiada para vir à frente, para ficar ali onde ele estava. E aí Jesus perguntou àqueles que estavam ali, que é permitido fazer no sábado. Ele diz isso no verso 4 de Marcos 3. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Olha como Jesus coloca a questão de forma realmente séria. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Porque se você se omite de fazer o bem, omissão é fazer o mal. Se você se omite de salvar, sabe o que Jesus está dizendo? Você está tirando a vida, você está matando. E olha, quem não prega o evangelho está mandando a outra pessoa que conversa com ele e com ela para o inferno. Está mandando aquela pessoa para a condenação eterna. Jesus tenta corrigir os nossos conceitos, a nossa vida, os nossos valores. Quando ele confronta o ser humano com as suas questões. Sabe o que o verso 5 diz? Que Jesus ficou irado. Irado, ele olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido, olha, irado e profundamente entristecido por causa do coração duro do ser humano. O que ele fez? Ele disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu. Eu acho que Jesus nunca curou alguém com tanto gosto. Querem me prender? Tentem. E não era o momento, não era a ocasião em que o próprio Jesus se deixaria prender. O sábado foi feito por nossa causa. O descanso foi feito por nossa causa. Olha, sabe o que nós podemos ir dizendo em relação a isto? Vamos continuar para terminar. Vamos extrapolar ou entender, assim, numa visão mais ampla, o que Jesus disse aqui. O descanso foi feito por causa do homem, não o homem por causa do descanso. O homem não deve se escravizar por nada, porque Deus fez muitas das coisas, as que estamos citando aqui e outras, por nossa causa, para o nosso bem. Então, por exemplo, número 1, a roupa foi feita por causa do homem, não para vaidade ou para ser tirada numa demonstração de imoralidade. A roupa é necessidade humana e foi feita por causa do homem. E Deus providenciou o primeiro traje de roupa mais ideal
para o ser humano. Isso aconteceu por causa do pecado. 2, a habitação foi feita por causa do homem. Que péssima distribuição. Quantos sem teto. Olha, quantos aderem e são simpáticos às causas humanistas. Mas olha, estas são causas de Deus e nós entendemos muitas vezes de forma errada e prejudicamos o entendimento dos próprios humanistas quando não passamos os conceitos corretos de Deus e quando, através da nossa vida, nós não mostramos que Jesus salva. Sabe o que nós fazemos? Fazemos com que as pessoas entendam Deus errado e o culpem pelas coisas que estão dando errado no mundo. Quantos sem teto? 3, o dinheiro, o trabalho, o sustento foram feitos por causa do homem. Não faça deles o seu Deus, não se escravize a eles, não faça deles o seu Senhor. O homem não pode ser escravo disso. Tudo isso foi feito por nossa causa e não nós para sermos escravos disto. Lembram-se de Antônio Abujanra? Ele disse em um de seus programas Provocações, que ficou muito famoso. Ele entrevistava lá o professor e filósofo Clóvis de Barros Filho. E ele disse que os executivos de bancos e multinacionais não gostam de filosofia. E o filósofo lá disse que a filosofia apresenta as grandes questões, mas não tem a intenção de explicar. Aqueles que dão muita ênfase ao que é seu esquecem a necessidade do outro, se perdem nos seus próprios conceitos, não vão querer saber de Deus. O alimento é para o estômago e há pessoas que provocam a volta dele para fora para se alimentarem mais. Enquanto outros, inclusive, passam fome e enquanto muito alimento vai para o lixo. E Deus fez o alimento para o ser humano e não o ser humano para o alimento. E quinto, para a gente encerrar, a lei, de forma geral, foi feita para o bem do ser humano. E olha, é em Deus que a lei começa. Às vezes, na falta de sabedoria, o homem se prejudica dependendo da lei que ele redija e aprove. A lei, de forma geral, foi feita para o bem do homem, não para ser burlada, não para ser desobedecida. As leis de trânsito, para a nossa segurança, para a segurança de todos. Às vezes falta sabedoria em alguns aspectos, quando se exige do motorista determinada velocidade, ou que fique parado diante de um farol vermelho. O homem é mais importante do que a lei. Que haja sabedoria. No melhor sentido de todos, não há humanista maior que Jesus, nem mais original. Deus Filho que se tornou homem, que viveu como nós, experimentou nossos dramas, nossas dificuldades e entregou sua vida por nós. Jesus não era, mas se tornou um de nós. Quem dos humanistas da história, não sendo homem, no seu interesse pela humanidade, se tornaria um pela humanidade e morreria por ela? Quem é realmente a favor da humanidade não rejeita Deus. Os humanistas precisam entender isto. O Senhor preparou tudo para a nossa existência. O que o homem faz? E aqui, infelizmente,
Jesus nos alerta para isto, que muitas vezes a igreja, e eu quero chamá-la de pseudo-igreja, falsa igreja, o que ela faz? Desvirtua, engana, destrói, tudo para seu próprio benefício. Esses estão, como se diz por aí, dando um tiro no pé, furando a canoa em que são passageiros, cortando o galho de árvore onde estão sentados, estão agindo para a própria destruição, como fizeram os líderes da história e os líderes daqui do tempo de Jesus, religiosos. E falar em dar tiro no pé, falar em agir contra si próprio. Me lembro de uma história contada por Rick Warren, num de seus livros, e aqui termino. Se eu fosse dar um título aí, eu diria O Antropófago e o Antropólogo. Essa história dele aí. Lembrando que antropos, do grego, significa homem, como já dissemos. Um canibal tinha se convertido, um desses nativos canibais, índios canibais, e ele estava lendo a Bíblia ali ao lado do seu caldeirão. E aí chega o antropólogo, aquele que estuda o ser humano, sua natureza. Ele chegou e perguntou ao canibal que ele estava lendo, ele viu que era a Bíblia e falou para o antropófago, ou esse, né? Pelo menos, antropófago, que é canibal. Você está lendo esse livro? Isso aí é pura crendice, histórias para não serem acreditadas, histórias sem fundamento e etc. Aí o antropófago, o canibal, olhou para ele e disse que se aquele livro não o tivesse transformado, se não fosse mesmo a palavra de Deus a essas alturas, o antropólogo estaria dentro do seu caldeirão. Aquele antropólogo, o cientista, estava dando um tiro no pé. Se o antropófago desacreditasse na Bíblia, ele poderia jogar o cientista dentro do caldeirão e fazer dele sua refeição. É isto que muitas vezes os falsos religiosos fazem. É isso que muitas vezes nós, quando não professamos com fé a palavra de Deus, quando não somos verdadeiras testemunhas, é isso que nós fazemos. Trabalhamos contra o Evangelho, trabalhamos contra Cristo, mas Ele nos adverte. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Que fiquemos atentos à palavra de Deus, que vivamos de acordo com a sua vontade, que tenhamos respostas, até mesmo para os intelectuais. Paulo, ele se aplicou nesse sentido também. Ele entendeu o que os homens pensavam para levar a eles a palavra de Deus. Amém?